A paz do Senhor, meu irmão e minha irmã. Hoje eu estou passando aqui para falar para você da situação que aconteceu dentro da casa daquele centurião. Porque muitas das vezes nós contemplamos e vemos a fé e a glória e a cura dentro da casa daqueles que a gente estamos necessitados de ouvir a palavra do Senhor, que estamos necessitados de ouvir mais do Senhor. Mas olha a fé desse homem quando ele também procurou Jesus, quando ele procurou quem era Jesus diante de toda aquela multidão que o pedia de chegar até ele. Mas veja aqui no contexto aonde nós vamos estar lendo e nós vamos estar comparando alguns textos dos outros capítulos de outros livros, a qual o Senhor também fala sobre esse centurião. Hoje eu estou lendo aqui em Lucas capítulo 7, para que o Senhor venha trabalhar a cada dia mais nas nossas vidas. E veja como o contexto vai nos narrar e explicar no capítulo de Lucas. E depois de concluir todos esses discursos perante o povo, entrou em Cafarnaum e o servo de um certo centurião, a quem este muito estimava, estava doente em moribundo. E quando ouviu falar de Jesus, enviou-lhe um ancião dos judeus, rogando-lhes que viesse curar o seu servo. E chegando ele junto de Jesus, rogaram-lhe muito, dizendo: "E digno de que lhe concede isso, porque ama a nossa nação, e eles mesmo nos edificou a sinagoga." E foi Jesus com eles. Mas quando já estava perto da casa, enviou-lhe o centurião uns amigos, dizendo-lhe: "Senhor, não te incomodes, porque não sou digno que entre debaixo do meu teto, e por isso nem ainda me julguei digno de ir ter contigo dizer, porém, uma palavra e o meu criado sarará. Porque também eu sou um homem sujeito à autoridade, e tenho soldados sob o meu poder. Digo-lhe que este vai e vai, outro vem e vem, e ao meu servo fazer isto, ele faz." E ouvindo isso, Jesus maravilhou-se dele, e voltando-se, disse-lhe à multidão que seguia: "Digo, vós que nem ainda em Israel tenho achado tanta fé." E voltando para casa, os que foram enviados acharam sã o servo enfermo. Meu irmão e minha irmã, preste muito atenção nesse contexto do centurião. Você vê que o centurião, ele tinha todos os erros, tinha as falhas, tinha pecado, tinha tudo. Mas quando o Senhor entrou com providência na casa e nessa condição que ele estava pedindo ali ao Senhor, você vê que o Senhor, ele observou todo o momento, a vida desse centurião, com os olhos espirituais, em todo momento. Não pensa que foi fácil ele procurar Jesus. Não pensa que foi fácil ele chegar ao encontro de Jesus. Agora, bem mais claro, a gente vamos estar passando aqui para você estar vendo também no livro de Mateus, no capítulo 8, a qual também esse centurião, o mesmo, também fala das suas necessidades. Como? Com o mesmo contexto, com outras palavras. E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto-se dele um centurião nos rogando-lhe e dizendo-lhe: "Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado." E Jesus disse: "Eu irei e lhe darei saúde." E o centurião respondendo disse: "Senhor, não sou digno que entres debaixo do meu teto, mas dizes somente uma palavra e o meu criado sarará. Pois também eu sou o homem sob autoridade e tenho soldado as minhas ordens, e digo, a este vai, ele vai, e outro vem, ele vem. E o meu criado faz isto
e ele faz. E maravilhou-se Jesus ouvindo isso e disse que o seguia: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Meu irmão, eu parei aqui nesse contexto por quê? Porque a gente sabia que lá em Lucas também ele está falando a mesma coisa, mas com outras palavras. Mas vem cá, vamos lá. Entrou-se um homem em Jerusalém, e esse homem era Jesus. Esse homem entrou para fazer a diferença. Esse homem entrou para estar trabalhando, fazer algo diferente. Mas quando ele se encontra com aquele centurião, que aonde o centurião passava por diversas dificuldades dentro da sua casa, que o seu filho já se encontrava o quê? Paralítico e violentamente, aleluia, atormentado. Por que isso? Irmão, muito das coisas acontecem por causa de vós, por causa de nós, porque às vezes nós, no vez de maquinar o bem, nós estamos maquinando o mal contra a vida do nosso próximo. E toda vez que nós vamos maquinar o mal contra a vida do nosso próximo, às vezes atinge a nossa casa, atinge a nossa família. Por isso que o Senhor está neste caminho de Jerusalém, de Cafarnaum. Estava no caminho de Cafarnaum, aleluia, glória a Deus. Não é porque estava ali passando porque queria, porque muitos antes disso tudo, você vai deparar com esse contexto, porque ele, quando encontra com Jesus, ele diz o quê? Que não é digno que entre em minha casa. Não sou digno que entre em minha casa, debaixo do meu telhado, debaixo do meu teto, debaixo de tudo isso que está acontecendo. Por quê? Porque anteriormente já estava pecando, anteriormente já estava fazendo coisas erradas. Então, o Senhor, para poder trabalhar na vida desse centurião, ele precisaria ter fé, ele precisa ter uma visão espiritual com raio-x para esquadrinhar, vizinhar por dentro do coração daquele centurião. E não foi fácil, porque muitas coisas estavam para acontecer naquela terra e na vida daquele homem. Por isso, o tema é o milagre na minha casa. Por quê? Porque ele estava atormentado. Qual era o desejo desse centurião? Qual era o desejo dele dentro dessa casa? Qual era o desejo dele de ver o filho dele? Era de pregar, era de falar, era de ver aquele filho dele ser curado de todo aquele mal. Ele era paralítico, ele andava violentamente atormentado. Então ele se debatia, então ele não parava, ele socava a parede, ele batia na parede. Tudo isso poderia estar acontecendo dentro daquela casa. O contexto não fala o que o filho fazia dentro de casa, tá, meus irmãos? Porque muitas das vezes a gente prega aqui, a gente fala, é porque assim, são coisas que eu estou aqui conjecturando e passando para você a imaginação de como seria esse filho dentro de uma casa. E o Senhor trabalha dessa forma. E o Senhor trabalha com esse contexto. E veja bem, e o centurião respondendo disse que o Senhor não era digno de entrar debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra que o meu criado será sarado. Ou quer dizer, uma palavra profética foi liberada para aquela casa. Mas qual foi a palavra profética? Nem eu sei, nem tu sabes. Porque aqui nesse contexto, nesse momento, não está falando. Mas o Senhor vai liberar mais na frente a palavra profética. E isso tudo o Senhor vai trabalhar a cada dia mais nesse contexto, em nome do Senhor Jesus Cristo. E é assim que Ele quer fazer na minha vida, na sua vida, na minha casa e na sua casa, para você entender o que o Senhor está trabalhando, o que o Senhor está fazendo neste momento. Então, nós não estamos aqui em vão. O milagre dentro da casa do centurião vai acontecer. Vai acontecer por causa da sua fé.
Não foi porque ele fazia as coisas melhorzinho ou fazia coisas de errado. Porque muito antes do milagre acontecer, ele confessou a Jesus muitas coisas do que ele fazia de errado lá atrás. Preste muito bem atenção nisso aqui. Pois também eu sou um homem sob autoridade e tenho soldados às minhas ordens. E digo a este vai e ele vai, e outro vem e ele vem, e o meu criado faz isto e ele faz. Por que isso? Ele estava ao comando, ele estava comandando uma tropa, ele estava comandando um quartel, porque ele tinha soldados, que todos estavam debaixo da potente autoridade dele. Mas ele estava debaixo da autoridade de Deus. É tudo isso que nós deveremos saber. Porque a gente adora mandar. Mas na hora para ser comandado, meu irmão, é só Deus. Deus comanda toda a nossa vida. E ele não estava, ele estava querendo só comandar. Mas quando ele pensou bem que debaixo do teto dele estava tendo uma pessoa que estava dependente de Deus, ele saiu ao encontro de alguém que pudesse curar a casa dele, que pudesse fazer esse milagre acontecer dentro da casa dele, tirar toda aquela tormenta do filho dele, tirar toda aquela violenta mente, meu irmão, a atormentação. Imagina essa atormentação de uma pessoa, paralítico ainda por cima, né? Porque está aqui paralítico. Aleluia, glória a Deus. Está dizendo que ele era paralítico. Então ele estava paralisado. Ele não se movimentava nem de um lado nem para o outro. A coisa estava estreita para o lado desse centurião. E o Senhor encontrou com ele. Tá? Encontrou com ele. Para você ver que nesse versículo aqui do 9 do capítulo 8, está bem claro que este homem, ele falava das autoridades que ele estava falando. Ele falou para Jesus, passou tudo isso. E muito das coisas ele deve ter confessado também ao Senhor sobre a sua vida, sobre as suas autoridades, como ele estava tratando os seus soldados, porque também tem a parte da arrogância, né? Que a gente também trata. Então, isso tudo aconteceu. Mas quando ele falou tudo isso, confessou tudo isso para Jesus, olha o que aconteceu depois. E maravilhou-se Jesus ouvindo isso e disse aos que seguiam, porque tinha uma grande multidão que seguiam, tanto Jesus e tanto ele também, tá? E em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Meu irmão, o centurião, por toda a falha que ele tinha, ele teve um encontro com Jesus. Ele teve um encontro com Jesus. E Jesus, com seus olhos espirituais, falou diretamente para todos que estavam ao redor deles, que nunca tinha encontrado sequer tanta fé em Israel como encontrou neste homem. Como encontrou na vida desse centurião, que quando ele encontrou Jesus, com certeza, eu não estou aqui para querer ser melhor do que ninguém. Eu sou ser humano, como você também é, mas quando a gente encontra com Jesus, nós não chora. Aqui também na minha imaginação dessas coisas que Jesus, quando o centurião encontrou com Jesus, nesse momento ele chorou, riu de lágrimas, porque estava querendo ver o seu filho ser curado, ser sarado daquele mal, ser sarado daquela tormenta, ser sarado daquela paralisia que estava acontecendo. E Senhor Jesus se maravilhou. E Jesus disse ainda: mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Para você ver o que o Senhor está querendo dizer com isso. Vai vir muitos até você
para sentar na mesa contigo, mas não são os teus amigos. Não são aqueles que estão querendo ver o teu bem. Mas quando o Senhor enviar aqueles que vai sentar à mesa contigo, aqueles sim vai ser os seus amigos. Vai ter a mesma fé que você tem. Vai ter a mesma visão que você tem. Como aconteceu aqui, ó, na mesa com Abraão, Isaque e Jacó, no reino dos céus. Tem mais. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranjos de dentes. Meu irmão e minha irmã, o Senhor, Ele nos trata dessa forma, para que a gente venha a ser corrigido todos os dias da nossa vida. Errou, Ele está corrigindo. Meu filho, não é por aí. Meu filho, é por aqui. Meu filho, está errado. Meu filho, sai dessa. O Senhor está todo o tempo nos alertando. Todo o tempo nos alertando. Aí, para você entender que a palavra profética foi liberada na vida do centurião. Foi liberada. Aqui, ó. Então disse Jesus ao centurião: vai, e como crestes, ele teve que crer, meu irmão. Ele creu na palavra do Senhor Jesus. Ele teve que crer. Te seja feito. O que era feito? A cura. Como que foi feita essa cura? Porque ele já tinha pedido ao Senhor a cura do seu filho. Ele já tinha confessado todos os teus erros, todos os teus pecados a Jesus. Mas ele aqui também, ele estava falando do seu quartel, que ele era um general, que ele mandava, ele comandava um quartel. Como que ele comandava? Com arrogância? Com arrogância nós não encontramos a cura. Com arrogância nós não encontramos sequer a paz interior. Mas ele foi com humildade. Ele se quebrantou quando ele encontrou com Jesus e confessou a Jesus tudo o que estava ali com ele. Aí, neste momento, o Senhor disse: e naquela mesma hora, o seu criado foi sarado. Naquela mesma hora. Isso está no capítulo de Mateus. Isso está no livro de Mateus, capítulo 8. Tá? Para você ver como é que é a situação disso tudo acontecendo. E Deus trabalhou na vida daquele centurião. Quando ele voltou para casa, ele viu o seu servo, o seu filho, curado. Curado diante disso tudo que estava acontecendo. E não foi a cura de qualquer jeito. Primeiro, houve uma confissão. Segundo, houve ali também o que ele estava falando, mandando os seus soldados ir de encontro com ele. Segundo, ele falou que poderia falar, bastava uma palavra. E mais, ele ainda falava para Jesus que não podia entrar debaixo do seu teto. Mas Senhor Jesus viu toda a piedade dele e anciãos em redor dele e viu que ele estava falando verdadeiramente, seriamente, com dignidade e a verdade. Ele não estava mentindo para o Senhor Jesus. E Jesus viu toda a verdade dele. Então o Senhor Jesus liberou a palavra profética para a vida daquele centurião. E logo entrou a palavra profética dentro da casa do centurião. E seu filho foi logo sã e sarado.
no capítulo de Lucas, ali no livro de Lucas, no capítulo 7, você vai entender que no finalzinho ele vem dizendo assim, ó: e voltando todos para casa foram enviados, e acharam o servo sã. E acharam sã o servo que estava o quê? Enfermo. São coisas que só o Senhor pode fazer. O milagre aconteceu na casa desse centurião, por causa que ele procurou quem? Jesus. Finalizando o que o Senhor está trabalhando. Nós também temos que ter um milagre dentro da nossa casa. Se nós somos evangélicos, estamos servindo ao Senhor Jesus, estamos servindo a Deus, nós temos um milagre também para contar. Muitas das vezes o Senhor já livrou nós de tudo a corrupção, de coisas ruins, da mentira, do engano. Tudo isso nós passamos e nós somos libertos por causa dessas coisas. Por isso que o milagre entra dentro da nossa casa, porque nós somos libertos do alcoolismo, somos libertos das drogas, somos libertos da prostituição, somos libertos também da hipocrisia, da luxúria. Tudo isso o Senhor nos liberta. E a gente começa a ter a humildade. Se era arrogante ontem, hoje você não é mais arrogante. Por quê? Porque você teve um encontro com o Senhor Jesus. E quando nós temos um encontro com o Senhor Jesus, a nossa vida muda. A nossa estatura muda. Por causa de quê? Por causa do Espírito Santo de Deus, que é o consolador da nossa alma, que foi doado para nós, que é tratado conosco todos os dias dentro da nossa alma. E a nossa alma se abre e nós chora diante da presença do Senhor. Deus trabalha como Ele quer, Ele faz como Ele quer, porque é como também a gente para se autoavaliar da vida daquele homem que subiu a uma figueira. E a multidão que acompanhava também impedia de entrar na casa dele. Mas Jesus falou: desça-te depressa, que hoje eu me convenho pousar na tua casa. Quer dizer, hoje eu vou entrar na tua casa. É isso que ele quis dizer. Mas a multidão que acompanhava Jesus, como é que falava para Jesus? Como tu vai entrar na casa de um pecador? Mentiroso, enganador. É isso que a multidão oprimia, falava daquele homem. E esse homem que eu estou falando é o Zaqueu. Tá, meus irmãos? Porque muitas das vezes as coisas acontecem de uma forma perigosa. Às vezes o Senhor quer trabalhar na nossa casa e nós estamos impedindo, porque a gente está preocupado com o outro. Estamos preocupados com o que o vizinho está fazendo, com o que o vizinho está falando. O Senhor não está mais nesse negócio. O Senhor quer sinceridade diante dele. Foi o que aconteceu com esse centurião. A sinceridade do centurião comoveu Jesus de íntima compaixão, de olhar para ele e ver tanta fé nesse centurião para que seu filho seja curado. A fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. E ele procurou Jesus. E Jesus com certeza pregou para ele ali. Ele se quebrantou, ele chorou e falou para ele uma palavra profética sobre a vida daquele centurião para que o seu criado fosse curado. E foi curado. Deus trabalhou na vida desse centurião. Deus trabalha na vida daqueles que buscam Ele em espírito e em verdade. É isto que o Senhor está dizendo. O milagre em minha casa aconteceu. Aconteceu porque eu busquei mais de Deus. Busquei quem realmente eu deveria ter buscado. Fui a Ele confessar
tudo aquilo que eu precisaria confessar. E ele me ouviu. E ele liberou sobre minha vida uma palavra profética. Foi o que aconteceu na vida desse centurião. Ele nunca viu tanta fé como ele viu neste homem. Ele nunca viu tanta fé como ele falou para Israel. Eu nunca vi tanta fé aqui em Israel. E ele achou muito na vida do centurião. Deus abençoe a tua vida, meu irmão e minha irmã. Eu espero que você, a partir de hoje, busque mais de Deus, esqueça o eu e esqueça o que está do lado e procure mais a casa do Senhor. Olhe para Jesus, o modelo que ele fez é o maior pregador da Bíblia, é Jesus, a qual ele sempre falou para mim e para você. Quem somos nós diante de Deus? Mas quem somos nós? Mas ele falava, ele liberou a palavra profética. Se a gente buscar, bater, orar, se humilhar nos pés do Senhor, meu irmão, nós teremos a vitória. Todos os dias. Basta você crer. Porque ele teve que crer, Centurião teve que crer. E ele creu. E como ele chorava, chorava de alegria, porque viu o seu servo Sam, seu criado Sam. E ali se maravilharam. Deus é contigo, meu irmão. Deus é contigo, minha irmã. Começa a dar lugar para o Senhor. Começa a entender que o Senhor é contigo nesta caminhada. Porque até aqui nos ajudou o Senhor. Operando Deus, quem impedirá? Dê lugar para o Senhor. Compartilha esse vídeo, ative o sininho, deixe seus comentários aqui na descrição. O que você achou desse vídeo? Porque muitas das vezes nós postamos qualquer besterol na internet, mas quando nós postamos a palavra de Deus, ninguém quer comentar, ninguém quer dizer se realmente está buscando a Deus, o que achou da presença do Senhor na vida desse centurião. Mas Deus está no controle de tudo. Deus está trabalhando na tua vida. Há um anjo que enxuga as suas lágrimas. Há um anjo que acampa ao seu redor e te dá livramento todos os dias. E nós temos que ser grato a este Deus que servimos de espírito e verdade. Não de brincadeira. Para que esse negócio de servir, hoje eu sou e amanhã eu não sou. Seja todos os dias um servo fiel e temente a Deus. Deus abençoe sua vida, meu irmão. Deus abençoe sua vida, minha irmã. Porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. Amém. Glórias ao teu nome, Senhor.